Salve, salve galera, tudo tranquilo? Eu sou o Buda e sou de Poços de Caldas, Minas Gerais. Vou falar um pouco aqui sobre o top 10 rotas de cicloturismo de MTB com rotas de múltiplos dias. Eu tive a oportunidade e sorte de conhecer alguns desses lugares pedalando. Galera, aproveitem para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações de novos vídeos, e se você assistir o vídeo até o final e gostar, não deixe de dar seu like e compartilhar com seus amigos. Então, sem mais demora, bora lá galera começar a planejar a sua próxima aventura de bike. Bora lá pro top 5. Caminho do Sol. O Caminho do Sol, nosso quinto roteiro de cicloturismo do Brasil na lista, fica no interior de São Paulo. Vale a pena observar 3 coisas sobre ele. Em primeiro lugar, foi idealizado a partir de uma iniciativa privada que, com sucesso, instalou uma rota de cicloturismo de qualidade no interior de São Paulo. O Caminho do Sol passa por propriedades particulares e daí a necessidade de comunicar a organização da rota sobre sua partida. A segunda observação é o ponto de chegada. O bicigrino, como é chamado o cicloturista pelos organizadores do caminho, sai de Santana do Parnaíba com destino à Casa de Santiago, em Águas de São Pedro, quase uma reedição do tradicional caminho espanhol. Por fim, o nome, Caminho do Sol, faz jus ao que você definitivamente encontrará na região: sol, lugares geralmente muito quentes. Por se tratar também de um percurso bem estruturado, direcionado e predominantemente plano, é uma rota de cicloturismo ideal para iniciantes. Vamos lá para algumas observações. Para você pedalar pelo Caminho do Sol, é necessário se registrar no site da organização antes, por passar por dentro de propriedades privadas. A navegação é mais simples, mesmo que um pouco diferente. O caminho possui 4 rotas, e o ciclista deve escolher qual ele quer percorrer no site ao fazer seu registro. Cada uma conta com uma sugestão de paradas e distância específica. As rotas ficam separadas assim. A rota laranja pode ser feita em até 5 dias com aproximadamente 221 quilômetros. A rota azul pode ser feita em até 4 dias com aproximadamente 241 quilômetros. A rota verde pode ser feita em até 4 dias com aproximadamente 237 quilômetros. E a rota vermelha, que pode ser feita em até 3 dias com aproximadamente 241 quilômetros. Sobre as acomodações, as pousadas do Caminho do Sol já são pré-definidas pela organização. Cabe ao cicloturista realizar o pagamento quando chega na pousada. A bike adequada é a mountain bike, ou até mesmo a gravel. E melhor época do ano seria entre abril a junho. O inverno na região ainda faz calor e tem ar muito seco. No verão é quente e chove em abundância. Bora lá pro top 4. Circuito das Araucárias. Mais uma rota em Santa Catarina. Como veremos aqui no top 10, é uma bela de uma rota de cicloturismo, o Circuito das Araucárias. O percurso passa por 4 cidades da região: Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul. Esse é um exemplo clássico de criação de rota cicloturística para atrair viajantes para a região. O roteiro pode ser concluído com bastante esforço em apenas 4 dias. Porém, além de se tornar extenuante, seria um crime visitar uma região tão bela tão rapidamente. A não ser que você viva na região, o percurso merece pelo menos uns 6 dias para ser percorrido. No site do Circuito das Araucárias já deixa a sugestão. Além das pacatas e seguras estradas afastadas da região, o cicloturista encontrará uma série de atrativos naturais, como o Campos do Quiriri e o Morro da Igreja. Com apoio e preparação para receber o cicloturista, o Circuito das Araucárias é uma ótima opção de cicloviagem no Brasil para iniciantes. Bom, vamos lá para algumas observações. Sobre a navegação. O Circuito das Araucárias também possui placas para autonavegação. Você saberá como ler as placas e algumas outras informações necessárias acessando o site da organização. Como exemplos, quilometragem do trecho atual, distância até a próxima placa, quilometragem parcial, dados gerais do ponto em relação à rota, orientação visual de navegação e indicação de localidade. Como citado anteriormente, o site da organização do circuito deixa claro a sugestão de 8 dias para percorrer. Eu acredito que de 4 a 5 dias seriam suficientes.
A rota inteira são aproximadamente 244 quilômetros e com aproximadamente 6.500 de altimetria. O circuito tem seu início e fim na cidade de São Bento do Sul, um circuito de rota circular como o Caminho dos Anjos e Vale Europeu. Recomendo antes, para poder ajudar no seu planejamento, acessar o site oficial do Circuito das Araucárias para saber como fazer seu check-in e obter seu passaporte do circuito, assim como além das hospedagens e outras informações importantes. Sobre acomodação. Mais uma rota com grande infraestrutura hoteleira para o cicloturista. Parte dos destinos sugeridos inclusive já são pousadas, como a Casa Antiga. No entanto, é possível encontrar diversas outras opções para pousar durante o circuito. Alguns desses lugares você pode encontrar no próprio site. A bike adequada é a mountain bike ou até mesmo a gravel. E a melhor época do ano seria entre abril e junho, com temperaturas menores que no verão, maiores que no inverno catarinense, mas ainda assim com pouca chuva. E lembrando, galera, essa rota possui um manual oficial. Então bora lá programar esta cicloviagem. Bora lá pro top 3. Se o Caminho da Fé é a rota de peregrinação mais tradicional do país e o Circuito do Vale Europeu um dos mais bem organizados, nossa terceira rota de cicloturismo brasileiro se destaca por outra questão: sua história. Cruzando 177 municípios, boa parte em Minas Gerais, a Estrada Real é composta por 4 rotas que podem ser percorridos pelos cicloturistas, também chamados de caminhos. Na minha opinião, um dos caminhos com rotas mais longas de cicloturismo no Brasil. Passei por uma pequena parte dele quando fiz o Caminho dos Anjos, e um detalhe marcante são os imponentes totens de demarcação. Então bora lá ver cada um deles. Primeiro, Caminho Velho. Como o próprio nome indica, foi o primeiro trecho aberto entre o litoral e as zonas de extração do ouro em Minas Gerais. São 710 quilômetros de extensão que ligam a cidade litorânea de Paraty a Ouro Preto. Nessa rota, o cicloturista passará por inúmeras cidades históricas e turísticas, como Tiradentes, São João del Rei, Passa Quatro e São Lourenço. Vale reforçar que ele é muito mais antigo que a rota em questão, já que o trajeto onde o Caminho Velho foi estabelecido era a rota de indígenas entre a costa e o interior. A coroa portuguesa encontrou muitos problemas com o transporte dos minérios que saíam de Paraty, como ataques piratas. Por conta disso, foi criada uma versão diferente da estrada, que chega no Rio de Janeiro. Segundo, Caminho Novo. Não deixe o nome te enganar. O trajeto é chamado de novo porque veio depois do velho, mas é também centenário. Foi concluído em 1707 e no ano de 2007 comemorou 300 anos de existência. Haja história para contar e pedalar também. No roteiro que percorre o Caminho Novo da Estrada Real, o cicloturista passa por algumas das maiores cidades da rota, como Barbacena, Juiz de Fora e a própria cidade do Rio de Janeiro. É por esse caminho também que o ciclista cruza a serra no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Terceiro, Caminho dos Diamantes. A rota denominada de Caminho dos Diamantes é o trecho da Estrada Real que liga Ouro Preto à cidade de Diamantina, mais ao norte. Ela adicionará 350 quilômetros ao seu roteiro de cicloturismo. Mas também é nela que você conhecerá algumas das cidades históricas mais belas do Brasil. Cerro, Milho Verde e a própria Diamantina são algumas delas. Para o cicloturista que não tem pressa, vale lembrar que nesse trecho você passará pela Serra do Cipó. Se você não tiver que economizar tempo, estará num paraíso para trekking e mountain bike, explorando trilhas, cachoeiras e montanhas da região. Quarto, Caminho de Sabarabuçu, uma perna do caminho tradicional dos diamantes que vai a Ouro Preto. O principal motivo turístico que faria um cicloviajante percorrer os 160 quilômetros do trecho é provavelmente a Serra da Piedade, que por sinal é uma das subidas mais difíceis do Brasil também. Vamos falar um pouco sobre a navegação. Se por um lado o Caminho da Fé possui suas tradicionais setas amarelas e o Vale Europeu tem as placas informativas, a Estrada Real tem os imponentes totens, contendo informações como
onde estou e orientando o caminho a ser seguido, eles são encontrados com grande frequência pela estrada real. Agora vamos falar dos quilômetros de cada rota. O caminho novo de Ouro Preto a Porto Estrela com aproximadamente 515 quilômetros. Sobre a altimetria, você sairá do nível do mar para 1.600 metros em Ouro Preto, podendo levar até 11 dias para percorrer de bike. O caminho velho de Ouro Preto a Paraty com aproximadamente 710 quilômetros e com aproximadamente 15.000 de altimetria, podendo ser percorrido em até 15 dias. O caminho dos Diamantes de Diamantina a Ouro Preto com aproximadamente 395 quilômetros e com aproximadamente 1.200 metros de altimetria, podendo ser percorrido por até 8 dias. O caminho de Sabarabuçu de Barão de Cocais a Glaura, com aproximadamente 160 quilômetros e aproximadamente 1.100 metros de altimetria, podendo ser percorrido em até 4 dias. Sobre as acomodações, como grande destino turístico que é, a Estrada Real possui vários hotéis, pousadas, campings e casas de aluguel. Como a jornada é relativamente longa e a organização não deixa indicação de dias, como o Vale Europeu, vale deixar algumas reservadas e outras anotadas. No entanto, como já dito, a oferta é vasta e dificilmente o cicloturista vai passar dificuldades para encontrar pouso nas cidades da estrada. Observações: bike adequada, mountain bike e até mesmo a gravel. Melhor época do ano, ideal de abril a junho ou julho a setembro como segunda opção. Julho faz bastante frio, agosto é bem seco e setembro já começam a chegar as chuvas. Evite o verão, com alta temporada no litoral, muita chuva e calor. Bora lá pro top 2. Não só no nome, no visual também. Em estradinhas vicinais que cortam as belas cidades da região do Vale Europeu em Santa Catarina, encontra-se um dos roteiros de cicloturismo mais populares do Brasil. A principal diferença entre o Caminho da Fé e para outros caminhos aqui do top 10 é o fato do caminho ser circular, parecido com o Caminho dos Anjos. O pedal começa e termina na mesma cidade de início, no caso do Vale Europeu, na cidade de Timbó, Santa Catarina. Aqui eu chamaria a atenção para 3 outros pontos interessantes do circuito do Vale Europeu. Primeiro, a estrutura impecável de demarcação de rota para ciclistas, seccionamento do roteiro e apoio, com placas claras e bem distribuídas, sugestão de seções a serem percorridas muito equilibradas, principalmente para iniciantes, e distribuição de mapas e materiais. O circuito do Vale Europeu possui um dos melhores apoios em termos de rotas para cicloturistas no Brasil, se não o melhor. Segundo, além da beleza natural, é notória a segurança e tranquilidade que os cicloturistas encontram no Vale Europeu. Terceira, a região possui algumas das subidas mais difíceis do Brasil. Santa Catarina é já o estado com mais subidas difíceis e as cidades de Timbó, Pomerode, Ascurra, Apiúna, Rodeio e Rio dos Cedros, todas no Vale, possuem representantes na lista. Se quiser saber mais, você consegue encontrar nas redes sociais falando sobre as subidas mais difíceis do Brasil. Então vamos lá para algumas observações para te ajudar a se programar. O circuito do Vale Europeu possui uma das sinalizações mais completas de rotas de cicloturismo do Brasil, talvez a mais completa. Diferente de outros caminhos, há uma sugestão muito clara de dias a serem percorridos na cicloviagem, que são 7. Isso, claro, tem uma razão. O circuito foi projetado para estimular o turismo nas cidades pertencentes a rotas. E é de interesse da organização que você se hospede nelas. E mesmo que seja apenas sugestão, ela faz sentido para que você curta tudo que o circuito tem a oferecer. A rota inteira são aproximadamente 300 km e com aproximadamente 4.600 de altimetria, e você pode percorrer o caminho entre 4 e 5 dias. As acomodações, como já citado, as rotas mais tradicionais de cicloturismo no Brasil possuem uma vasta rede hoteleira. Não é diferente com o circuito de cicloturismo do Vale Europeu. Lá, a organização foi além e mantém uma base de pousadas e hotéis no próprio site. A bike adequada é a mountain bike, ou até mesmo a gravel.
E a melhor época do ano para percorrer o caminho é entre abril e junho, com temperaturas menores que no verão, maiores que no gelado inverno catarinense, mas ainda assim com pouca chuva. Confesso que tenho muita vontade e ainda vou percorrer este caminho de bike. Bora lá pro tão esperado top 1. Chegamos no top 1. O Caminho da Fé, inspirado no milenar Caminho de Santiago de Compostela, Espanha. Foi criado para dar estrutura às pessoas que sempre fizeram peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida, oferecendo-lhes os necessários pontos de apoio. O Caminho da Fé foi inaugurado em 11/02 de 2003, cidade de Águas da Prata, e idealizado por Almiro Gringues. E em 2023, o caminho completou 20 anos. O Caminho da Fé é a maior rota de peregrinação do Brasil, sendo percorrida não só por cicloturistas, como também por andarilhos, grupos de cavaleiros, entre outros. O Caminho da Fé tem ganhado popularidade entre ciclistas todos os anos e há vários inícios possíveis para fazer o caminho. Eles são chamados de ramais, por uma associação que cuida do Caminho da Fé, mas é na cidade de Águas da Prata que todos eles se encontram para ir até a cidade de Aparecida, no estado de São Paulo. Para cicloturistas, os principais atrativos são a incrível estrutura de pousadas, alimentação, apoio, demarcação das estradas e principalmente das exuberantes paisagens. A navegação do caminho pode ser feita seguindo as famosas setas amarelas, sendo muito fácil percorrer o caminho. O caminho é tão popular que mesmo sem as setas já seria possível percorrer por ele mesmo sem mapa. Como disse no início, o ramal principal de partida fica na cidade de Águas da Prata e onde se encontra também a Associação do Caminho da Fé. O caminho geralmente é percorrido por 3 dias e meio. Eu tive e tenho o prazer de percorrer este caminho todos os anos e vou te falar, o caminho não é fácil, com várias descidas íngremes e subidas intermináveis, mas com paisagens de tirar o fôlego e no final tudo é compensador. Gostaria de deixar algumas observações para facilitar um pouco seu planejamento. Acomodação. Assim como em outras rotas, o Caminho da Fé possui uma ampla rede hoteleira. Mesmo assim, se você for percorrer o caminho em feriados prolongados ou estiver em grupos maiores, é essencial fazer reservas antecipadas. Então planeje quais serão as cidades de pouso da sua rota e busque por pousadas em cada uma. Elas existem em abundância. Bike adequada para percorrer o caminho é a MTB, Mountain Bike, e até mesmo a Gravel. Melhor época do ano. Ideal de abril a junho ou julho a setembro. Meses um pouco mais frios e secos, mas com menor possibilidades de chuva. O caminho saindo de Águas da Prata são aproximadamente 320 quilômetros e com aproximadamente 8.000 de altimetria. Então bora lá, galera, começar a planejar sua próxima aventura.